Trazendo um informativo para você, te dando alerta na sua casa de coisas, gente, que a gente no dia a dia acaba se passando. Mas hoje a gente trouxe aqui o Fábio Alves, que é engenheiro de gás, para falar dos aquecedores a gás. Não é isso, Fábio? Isso aí, Thalita, obrigado. Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom, quando a gente fala de aquecedor de gás, a gente está tratando, na verdade, de um equipamento que vai pegar o gás que está vindo canalizado. Dentro de um determinado compartimento vai aquecer uma determinada quantidade de água e vai espalhar essa água conforme o projeto que foi estabelecido para aquele ambiente ali, para aquele apartamento. Dando um exemplo, gente, você é de casa, ou você tem isso na sua casa, ou você já viu isso na casa de alguém. A gente vai na área de serviço, você vê aquele equipamento que acaba gerando. Você vai tomar banho, você consegue ter água aquecida. Você está ligando ali, né? Você está na cozinha, você abre a torneira, você consegue ter as duas válvulas, como o Fábio me explicou, tanto para água gelada, para água quente. E quais os cuidados, né? O alerta que devemos ter quando a gente tem um aquecedor dentro de casa? Interessante, Thalita. Ó, nesse sentido, você vai ter que observar basicamente duas coisas, né? O aquecedor, ele funciona a gás. Então, a gente poderia dizer assim que um primeiro vilão aí, entre aspas, seria o gás. Então, qualquer situação que você perceba, um funcionamento anormal, né? Às vezes a gente associa o funcionamento anormal somente ao cheiro característico do gás. Sim. Né? E detalhe só chamando uma atenção, o gás, na verdade, naturalmente ele não tem cheiro, né? Aquele cheiro ele é induzido depois de um processo para servir justamente como segurança. Só que aí também tem um outro vilão, né? Que ao momento que esse gás ele é aquecido, ele libera um outro gás, que é o monóxido de carbono. E aí esse gás, por sua vez, ele não tem cheiro. Então, quer dizer, a gente pode ser uma pegadinha. E isso deve acontecer quando está esse vazamento, as pessoas acabam desmaiando, né? Passando mal. E como você falou, não sentiram, né? Isso. E foram contaminados por esse gás, né? Que estavam dentro de casa. Isso leva à morte, não é isso? Sim. Pode levar porque os efeitos iniciais desse gás nesse ambiente, sem ventilação, né, sem os devidos cuidados, os sintomas iniciais a pessoa sente um ligeiro mal-estar, uma dorzinha de cabeça, uma tontura, náusea, e a depender da concentração desse gás, evolui para um quadro mais sério. É interessante que no processo de instalação, você tenha uma equipe, uma empresa especializada, né? Hoje em dia, como a gente tem vários fabricantes de aquecedores a gás, você tem as empresas que são credenciadas para fazer a instalação desse aparelho. Uma vez ele instalado, né, da forma correta, inclusive a norma que rege essa instalação, NBR 13103, você só vai ter que se preocupar com a manutenção, né? Aí essa manutenção, a depender do que seja, vai ter períodos diferentes. Tem coisas que é possível a pessoa fazer, né? É relativamente fácil em determinados pontos, em outros há necessidade de ter um profissional capacitado para realizar a manutenção naquele aparelho. Então, bacana. Outra coisa, Fábio, aonde são instalados os lugares ideais para colocar esse equipamento? Ótima pergunta. O gás, pelo fato de ter o gás, né, o gás que vai alimentar a chama para aquecer e o gás resultante dessa queima, né, todos os dois são prejudiciais. O interessante é que o ambiente de instalação seja um ambiente consideravelmente aberto e que tenha principalmente ventilação constante. Esse último critério aí é essencial. A ventilação ela precisa ser constante, porque aí, independente de você identificar o vazamento ou não, a ventilação constante vai garantir a segurança daquele local. Tem algum tempo de manutenção desse aparelho? Tem. Geralmente, os aquecedores residenciais é período de 1 ano. Tá? 1 ano. Mas é interessante a gente frisar que tem determinadas características que vale a pena você ficar atento no dia a dia, né? Por exemplo, o duto de exaustão, como é comum no dia a dia, a gente fazer uma reforma, né, colocar alguma coisa de um lugar para o outro, até mesmo na passagem de pessoas, depender da condição que ele esteja instalado, você pode acabar prejudicando esse duto, amassando, perfurando, deslocando, tirando ele do local. Essas observações vale a pena a gente ficar atento ali no nosso dia a dia. Eu sempre fico atento a usar o aquecedor, por se tratar de um equipamento a gás. É muito viável que a gente preste atenção nas mangueiras, se tem algum tipo de vazamento. Sempre que não estiver usando, desligar o registro geral, sendo que o condomínio oferece todo ano a estanquidade do gás para ver se tem algum vazamento na rede. Em 5 anos eles também oferecem para a gente uma inspeção de todo o aparelho, inclusive do fogão, para ver se está com as mangueiras em dias, que ela tem um prazo de validade, o registro também.
E a gente vai cuidando, com toda atenção, sabendo que criança não pode jamais estar mexendo nele, nem perto dele, pois trata de um aparelho muito útil e perigoso. E além disso, se trata de um equipamento que ele também tem um tempo de validade. Uns deve durar uns 10 anos, mas sempre tendo revisões também. Qualquer tipo de problema tem que chamar um técnico, um especialista que entenda para poder resolver. Olha, eu adorei compartilhar, aprender. Eu sempre falo que eu aprendo, compartilho com você aí de casa. Você ficou alerta, a gente trazendo segurança para dentro da sua casa, né? Tanto a sua casa quanto o seu estabelecimento comercial. Então, quer dizer, são dicas assim importantes. A gente quis trazer uma temática diferente, alertando você. Aí, você compartilhando isso, disseminando essa informação tão importante. Eu quero agradecer, Fábio, e quero deixar para você as considerações finais para você alertar o nosso telespectador. Obrigado. Eu que agradeço, né? E queria finalizar aqui dizendo que, embora, né, ocorram vários acidentes, é comum a gente ver, né, em locais diferenciados, o aquecedor de gás, ele facilita muito o nosso dia a dia, né? E ele, uma vez estando instalado de forma correta, né, e a manutenção preventiva sendo feita também de forma coerente no decorrer do tempo, ele vai cumprir sua função, né, no seu dia a dia. Então o risco em relação à contaminação ele vai ser cessado no decorrer do tempo. Resumindo, é um equipamento seguro. Muito obrigado, Fábio. Espero que vocês de casa tenham curtido.